Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, neste final de semana, nós iremos celebrar a festa do batismo do Senhor, dando assim por encerrado também o tempo do Natal. Aí voltamos ao tempo comum, Quaresma, né? Em seguida Páscoa. E nós iremos ouvir o Evangelho que está no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, que diz: Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando a festa do Natal do Senhor, a liturgia deste domingo após a Epifania, tem sua importância para a compreensão da missão de Jesus e do significado do nosso próprio batismo. Tem uma grande significância aí. A festa do batismo do Senhor encerra o tempo do Natal, como eu já falei, e inicia o tempo comum, né? No Evangelho desse dia, né, Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João. A voz João, conhecemos, é a voz que clama no deserto e que reconhece em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, por conhecer João, que é essa voz que grita e que reconhece em Jesus esse Cordeiro, ele protesta dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus dá uma resposta meia enigmática, né? E diz: Deixa por agora, pois convém que cumpramos toda a justiça. Lá no versículo 37 do Evangelho de Mateus. Aqui, a igreja e o Evangelho toca num ponto sensível, teologicamente sensível, né? Jesus não vem como um privilegiado celestial. Ele não vem nesse sentido. Ele se desfaz se esvazia, né? Se esvazia dele, esvazia-se a si mesmo, tem lá na carta aos Filipenses, se esvazia a si mesmo, assumindo a condição de servo, né? Jesus se esvazia de si e assume a condição de servo. A justiça
de Jesus não é um mero legalismo. Jesus não está falando de lei. Jesus está falando da justiça. E a justiça dele não é legalismo, é o projeto salvador do Pai agindo no meio do povo pobre, do povo simples. Jesus assume aí a sua missão, após o batismo de João, assume a sua missão e assume não como um privilegiado. Jesus não se sente um privilegiado divino. Ele não se sente um privilegiado divino e nem é um privilegiado divino. Ele vai apresentar o projeto salvador do Pai. A missão de restaurar a criação. A criação de Deus estava corrompida, homens e mulheres corrompidos, e Jesus veio para restaurar a criação. Por isso ele diz e deixa-se cumprir a justiça. Ao descer as águas do Rio Jordão, Jesus assume também a nossa condição. Mesmo sem pecado, coloca-se entre os pecadores como o médico que se aproxima do doente. Jesus vai ali, colocando-se no meio dos pobres, no meio dos pecadores e apresentando o remédio necessário para curar o mal, para curar a injustiça. Santifica as águas também, santifica as águas e, por extensão, toda a matéria. Santifica as águas e, por extensão, toda a matéria, tornando-as instrumento da graça no batismo cristão. Revela a Trindade. Nós percebemos que houve uma revelação da Trindade. O Filho batizado, o Espírito que desce como pomba, o Pai que proclama: este é o meu Filho amado. Mateus, está lá no Mateus 17. Segundo ponto sensível e teológico que a igreja vai apresentar é a manifestação, ou o Evangelho nos apresenta a manifestação trinitária. O batismo de Jesus é uma nova epifania, é realmente uma epifania, ou seja, é uma revelação da comunhão divina que se abre para nós. Essa comunhão se abre para nós e se intensifica aqui no batismo de Jesus, com a chegada de Jesus, porque Jesus vai nos apresentar essa santificação. Não somos batizados em nome de uma ideia, não somos batizados por isso, nós não vivemos uma ideologia do batismo, nós não somos batizados por conta de uma ideologia ou por conta de uma ideia, mas somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mergulhamos aí com o batismo na vida de Deus. É um mergulho que nós fazemos na vida de Deus para, desse mergulho, tornarmos-nos pessoas novas, homens novos. E o terceiro ponto sensível, teológico, sensível, que é apresentado nessa liturgia, é a teologia da cruz. Já presente nas águas do Jordão, a teologia da cruz já está presente nas águas do Rio Jordão. O batismo de Jesus prefigura seu mergulho na morte
para daí ressurgir, tal qual o nosso batismo, né? O nosso batismo também é um mergulho na morte de Jesus agora, né? Na morte de Jesus. Nós nos batizamos e mergulhamos agora na morte de Jesus, né? Para daí ressurgir. Nosso batismo é também mergulho na morte de Jesus para viver a sua vida, né? É interessante, parece até contraditório, que nós mergulhemos na morte de Jesus para viver a vida de Jesus. Isso está lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, né? O Evangelho parece claro. Para comunicar o Espírito no qual fomos batizados, devemos mergulhar no mundo em que vivem os nossos irmãos e irmãs. Ou seja, nós nos batizamos, mas permanecemos no mundo. Estamos no mundo, vivemos no mundo e queremos participar desse mundo e devemos participar, né? Do mundo em que vive a todos, irmãos e irmãs. Mundo marcado pela presença do pecado. Aí é a diferença, porque o mundo é marcado pela presença do pecado e nós também nos consideramos pecadores, mas aí somos batizados nessa morte, nas águas, significando aí um batismo na morte de Jesus para viver a vida de Jesus nesse mundo aqui. Por quê? Porque no outro mundo nós não iremos precisar mais, né, de viver como pecadores. No outro mundo nós somos salvos pelo próprio Jesus Cristo, né? Não fomos batizados para fugir do mundo. Nós não somos batizados para fugir do mundo. Há muitas ideias, muitas coisas, muitos movimentos e grupos que acham que deve fugir do mundo. E é uma fuga assim que não parece até contraditória, né? É uma fuga que é algo assim sem explicação, porque a pessoa permanece no mundo, e ela permanece no mundo dos pecadores, e ela continua sendo pecadora, né? Ela é uma pessoa que, apesar do batismo, ela vive num local de pecado. O mundo contém o pecado, né? Então nós não podemos fugir do mundo, mas devemos transformá-lo a partir de dentro do mundo. A partir de dentro do mundo é que nós iremos transformar o mundo por causa do batismo que recebemos, né? Por causa do batismo que recebemos. Como Jesus desceu ao Jordão, né, somos chamados a descer à realidade concreta das famílias, né? A realidade concreta dos nossos irmãos, a realidade concreta dos ambientes em que vivemos, dos ambientes de trabalho, as diversas realidades concretas que se nos apresenta aí no mundo, né? Como Jesus se fez solidário, esvaziou-se a si mesmo, é uma grande solidariedade de Jesus. Ele se fez solidário. Somos chamados também a tocar as feridas sociais, né? Quais são as feridas sociais, né? As injustiças.
né, os problemas que acontecem no nosso meio, né? E não só as feridas sociais, mas também as feridas espirituais do nosso tempo, né? Nós temos muitas situações aí complicadas que precisam ser resolvidas e nós não podemos fugir dessa realidade aí. Nós temos que apresentar solução. Nós temos que, assim como Jesus, ir fazendo com que o pecado seja uma realidade que não possa machucar tanto a pessoa que está no mundo ali perdida também, né? O batismo não é um título de nobreza. Isso daí nós sabemos. Batismo não é título de nobreza. Eu não sou batizado para receber um título de nobreza, para me chamar de cristão e um cristão que não pratica nada, né? Nós já falamos a respeito disso. Nós não somos batizados porque recebemos um título de nobreza, não, né? Nós somos cristãos e devemos ser cristãos que estão dentro da realidade da comunidade, uma realidade eclesial, e viver essa realidade com muita intensidade, né? É por isso que nós precisamos nos converter cada vez mais, né? Então, o batismo não é um título de nobreza, mas é vocação, né? É vocação de serviço, né? É uma vocação para realizar um serviço, né? Não é somente ser batizado ali e os pais se acomodam, os padrinhos se acomodam também e não estão nem aí para o filho que tornou-se cristão porque é tradicional. Não é assim não. Não é assim que acontece, né? O batismo é uma vocação para o serviço eclesial, para o serviço da comunidade, para o serviço da vida em comum. O quarto ponto sensível que este evangelho nos apresenta é a igreja no mundo, né? Um quarto ponto sensível, um quarto ponto teológico, né? A igreja no mundo. Uma igreja, né? Uma igreja autorreferencial, que só cuida dos seus ritos, né? Trai o batismo que recebeu. Então, uma igreja que cuida somente dos ritos, das questões morais, do moralismo, dessa coisa toda desenfreada, né? Tem muitos movimentozinhos por aí que só pensam nisso, né? Tudo é feio, ela perde o batismo, ela trai o batismo que recebeu. A igreja é verdadeiramente sacramento de salvação. A igreja é sacramento de salvação. Quando Jesus vai às periferias existenciais, ou como Jesus vai às periferias existenciais, sem medo de se sujar, né, com a dor humana, nós também devemos buscar essa referência a partir do batismo em Jesus Cristo, né? Em Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, né, em que celebramos a Eucaristia, a festa do batismo do Senhor, renovemos as promessas do nosso batismo. Talvez aí, na renovação das promessas do batismo,
nós tenhamos uma compreensão melhor do que seja o batismo, né? Que as águas do batismo nos lembrem, né? Nos lembrem, né? Que as águas do batismo nos lembrem que somos filhos, né? Amados do Pai, ungidos pelo Espírito Santo, né? De onde viemos, né? De onde nós viemos, que ela nos faça lembrar também das águas que nos geraram para uma vida nova, né? E para onde nós vamos, que ela nos lembre também para onde iremos ir, né? Enviados ao mundo para cumprir a justiça, né? Para cumprir a justiça do reino, o projeto de amor, justiça e paz. Então, caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, se você gosta dessa nossa catequese, dá o teu joinha, dá o teu like aí no canal, se inscreve, comenta, faz o teu comentário para que a plataforma do YouTube e compartilha também para que a plataforma do YouTube ou essa plataforma possa entender que há uma relevância nessa nossa catequese e que ela possa apresentar para outras pessoas também, tá bom? Paz e bem para você. Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.